E aí, tudo certo? Olha, para quem está na reta final de estudos para a prova da OAB, o Estatuto da Advocacia parece assim um monstro, né? Mas a boa notícia é que não precisa decorar cada vírgula. A gente vai destrinchar o Estatuto de um jeito bem estratégico, focando exatamente naquilo que a FGV mais gosta de cobrar. Objetivo? Transformar esse desafio em aprovação. Vamos nessa? Vamos direto ao ponto. Esse documento aqui é literalmente a espinha dorsal da advocacia no Brasil. Entender ele de verdade não é só um passo para passar na prova, é a base de toda a sua futura profissão. É algo simplesmente inegociável. E é aqui que o bicho pega para muita gente, né? O estatuto é denso, cheio de detalhes e parece que tudo é importante. Aí fica aquela pergunta: meu Deus, por onde eu começo para otimizar o tempo e garantir aqueles pontinhos na prova? Bom, a resposta está em focar nos pilares certos. E esse aqui é o nosso mapa da mina. A gente vai passar por um guia do Estatuto, focar nos direitos e prerrogativas que são essenciais, mergulhar no código de ética, entender as infrações e sanções que a FGV adora colocar nas questões e, por fim, destrinchar a estrutura da OAB. São esses blocos que vão ser a nossa base de estudo. A nossa abordagem aqui, então, é totalmente estratégica. Vamos concentrar nossa energia nesses pilares, sabe? Os temas que mais caem, que têm o maior rendimento no exame de ordem. O pulo do gato é este. Em vez de ler o Estatuto de cabo a rabo, do artigo 1º ao último, esta análise foi pensada para maximizar o seu estudo. A gente vai direto nos temas de alta frequência na prova e que, de quebra, vão ser cruciais no dia a dia da profissão. É um guia para estudar de forma inteligente e, claro, ganhar muita confiança. Então, vamos começar pelo nosso primeiro pilar. Antes mesmo de entender os deveres, é fundamental dominar os direitos. E olha, as prerrogativas do advogado não são privilégios, tá? São garantias para que a gente possa defender a cidadania de forma plena. E é exatamente por isso que esse é um tópico quentíssimo no exame. E quando o assunto é direitos, o artigo 7º do Estatuto é o coração de tudo. É ali que está a lista das ferramentas que garantem a liberdade e independência para exercer a advocacia. Memorizar os pontos-chave desse artigo é essencial. O mais legal aqui é pensar na prática. A inviolabilidade do escritório, e isso protege o sigilo da defesa. A comunicação reservada com o cliente é a base da confiança. A presença da OAB na prisão em flagrante e o direito à sala de Estado-Maior, que é um lugar separado das celas comuns, vale lembrar, são garantias contra qualquer abuso de autoridade. A FGV adora criar casinhos práticos com base nesses pontos, então muita atenção aos detalhes. E para amarrar tudo isso, olha que genial esse artigo 6º. Essa citação é muito poderosa. Ela coloca todo mundo no mesmo patamar, advogados, juízes, promotores. Essa falta de hierarquia que justifica a necessidade das prerrogativas que a gente acabou de ver lá no artigo 7º. Faz todo sentido, né? Beleza, já falamos dos direitos, agora vamos virar a chave e falar das responsabilidades. O segundo pilar é o Código de Ética e Disciplina. Ele é a bússola moral e profissional do advogado, e pode ter certeza, ele é tão cobrado na prova quanto as prerrogativas. Lá no artigo 31 do Estatuto, diz que o advogado tem que agir de um jeito que mereça respeito. Isso quer dizer que a ética não é só uma lista de não pode isso, não pode aquilo. Na verdade, é um guia positivo de como construir uma carreira de prestígio e, principalmente, de confiança. Repara só nesses deveres do Código de Ética. São todos verbos de ação. Atuar, velar, estimular, preservar. Isso mostra que se espera uma postura proativa. A prova da OAB muitas vezes vai testar isso através de dilemas éticos, perguntando qual seria a conduta correta do advogado naquela situação. Agora, vamos para o outro lado da moeda. O que acontece quando esses deveres éticos são quebrados? Esse terceiro pilar, sobre infrações de sanções, é uma das áreas mais cheias de detalhes e, justamente por isso, uma das mais exploradas pela banca da FGV. Saber os direitos e deveres é o básico. Mas o que pode garantir nos pontos preciosos na prova é saber exatamente o que é uma infração disciplinar, segundo o artigo 34. A FGV tem um padrão bem claro. Ela te dá uma situação e pede para você fazer a ligação exata entre a conduta do advogado e a sanção correta. É quase um jogo de correspondência. Olha, essa tabela aqui é ouro puro para os estudos, porque ela faz exatamente a associação que a prova exige. Uma dica para memorizar, pensa numa escadinha de gravidade. A censura é a mais leve. A suspensão é temporária, tipo por reter os autos de um processo. E a exclusão é a mais grave de todas, reservada para coisas seríssimas, como um crime infamante. Entender essa lógica já ajuda a deduzir a resposta certa. E chegamos ao nosso quarto e último pilar, a estrutura da OAB. Afinal, quem fiscaliza tudo isso? Quem organiza a profissão?
Entender como a ordem funciona é entender a governança de toda a advocacia no país. A definição do artigo 44 já entrega muita coisa. A OAB joga em duas frentes, saca? Ela tem um papel institucional, que é defender a sociedade, a Constituição, e tem um papel corporativo, que é o de organizar e disciplinar os próprios advogados. É uma entidade única, que não é subordinada a nenhum órgão do governo. E essa estrutura que está lá no artigo 45 organiza como a OAB atua. Pensa numa hierarquia. Lá no topo a gente tem o Conselho Federal. Abaixo, os conselhos seccionais, um em cada estado, que são os responsáveis por aplicar o exame de ordem, por exemplo. E mais pertinho do dia a dia do advogado, temos as subseções e as caixas de assistência. E assim a gente fecha o nosso ciclo: direitos, ética, infrações e a estrutura da ordem. Dominar esses 4 pilares não é só uma estratégia para passar no exame, não. É, na verdade, entender a essência, a responsabilidade e, por que não, o privilégio que é ser advogado ou advogada no Brasil. E para a gente terminar, quero deixar uma reflexão no ar. Agora que esses pilares estratégicos para a prova estão mais claros, qual deles vai ser a sua principal bússola? O guia para o tipo de profissional que se deseja ser? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai muito além do dia do exame. Muito sucesso nos seus estudos.